Boa noite, Hugo. Tudo bom? Tudo bem. Vou pedir aqui para você se apresentar, né? Eu já falei o seu nome, mas eu queria que você dissesse seu nome, se você tem algum nome artístico, de qual é a sua origem no RJ, se você representa algum coletivo ou grupo. Meu nome é Hugo Oliveira, tenho 33 anos, sou Uhum. cria aqui da Providência, represento o bonde do Jack e atuo na direção artística do grupo Dança Rio. Show. E você já fez parte de outros grupos ou coletivos anteriormente? Sim, participei do grupo Ruim Dança. Uhum. Primeiro fui do grupo Garra, depois do grupo Ruim Dança, passei pela Rio Hop City Performance, passei pelo Movimento lá de Petrópolis, dancei no Street Soul de Curitiba, fiz Uhum. algumas apresentações com eles, uma apresentação. E depois trabalhei com o GRN durante 7 anos, até montar o meu próprio trabalho, que foi o trabalho com o Gilson Cruz, né, que é Uhum. o Dança Rio. Pô, show de bola. E por qual ou quais estilos você é conhecido dentro do meio das danças urbanas? Inicialmente pelo hip hop, apesar de eu ter passado pelo break também, fiz parte do Atari Funkers como Show. coletivo. E ali, enfim, a gente fazia um pouco de tudo, mas minha atuação mesmo é assim, mais conhecido como atuante na área de hip hop dance e depois como house dance. Show. E em que ano assim você começou a dançar? Eu iniciei nos anos de 99, Uhum. fazendo aula na Academia Dance com Fly, de casa de Maria da Graça, Fly. que era do You Can Dance, uma das principais referências que a gente tinha na época, por conta do Planeta Xuxa, né? Essa é a minha relação. Apesar de eu ter começado por ali, eu tinha uma grande influência dos bailes funk da cidade do Rio de Janeiro, né? Me considerava funkeiro, amo funk. E aí, o que tinha mais próximo a isso, dentro de uma sistematização, era esse tipo de dança. E aí, fiz algumas aulas, né? Ia pra rua, enfim, tinha esse contato. Uhum. Depois, lá a gente tinha um grupo chamado Grupo Garra, que eram alguns meninos que se reuniam para poder dançar as coreografias que eram feitas nas aulas. E aí a gente ficou ali uns 2, 3 anos. Depois apareceu uma seleção para o grupo Ruim Dança, mas era para um projeto chamado Tribos de Rua, que ia Uhum. acontecer em Austin. A gente Uhum. fez a seleção em Caxias, mas era para Austin, aí não deu certo o projeto. E aí quem dirigiu o trabalho na época, né, o Soneca Gisnet, levou a gente para o Ruim Dança, que era em Niterói e Caraí, isso em 2001, não, 2000. E aí, em 2001, eu já estava se apresentando com o grupo, né, fazendo esse circuito de festival de dança, né. A gente Uhum. foi pro Street Dance, como é que é o nome? É o Fitness Street Dance, que é da Tatiana Sanches. É um evento, enfim, muito reconhecido. Aí depois começamos a fazer outras coisas, né? Joinville, Curitiba, Tapia, Spinelli, Marcela Combi, enfim, vários outros campeonatos, né? Campeonato não, festival na época, né? Uhum. 2003 eu saio do Ruim Dança, entro na Rio Hop City Performance, fico com eles também, consigo me apresentar em alguns lugares com eles, Curitiba, fazer um circuito mais carioca. E aí em 2004 eu faço seleção para o Ruim Dança, para o GRN, e aí passo e fico no GRN de 2004, finalzinho de 2004, né, início de 2005, nas primeiras turnês até 2011. Entendi. E aí nessa época que eu me desenvolvo, não só eu, né, mas as linguagens mais individuais da cultura de dança, ela começa a ganhar mais ênfase, né? Sai desse lugar do coletivo e ganha um protagonismo maior. Então, por conta das viagens com o GRN e também da popularização de algumas danças através do YouTube, ao material de acesso que a gente acaba tendo, possibilitou o meu desenvolvimento no hip hop dance e no house dance. Entendi. E assim, o que que você sente que te motivou mais assim para poder você se dedicar a esses estilos de dança, né, para você se desenvolver dessa forma como dançarino? Eu acho que foi identificação, tanto a identificação com alguns Uhum. dançarinos, né, esteticamente falando, assim, você se vê neles. Uhum. Tem uma questão de possibilidade mesmo.
tentei o break durante um tempo e não tinha condicionamento físico necessário para isso, apesar de acreditar que haveria possibilidade, eu tenho força e tal, mas a necessidade de um condicionamento físico muito forte, assim, eu não tinha. E saber que de alguma forma tanto o hip hop quanto o house estavam mais próximos a mim, me possibilitava ter treinos mais constantes, né? Porque a dança, o breaking, ele tem uma necessidade física muito forte, né? De você ter alongamento, você ter uma preparação corporal para você poder desenvolver algumas técnicas, né? Por exemplo, de giros, de salto, de tricks, que demandava muito mais tempo de gasto de tempo para a prática daquilo, para até você conseguir chegar a dominar aquele movimento. Já no hip hop, não. Tanto o hip hop quanto o house tem uma outra questão, que é a relação maior com o ritmo, né? A técnica envolvida com o ritmo. Você podia se desenvolver, pode se desenvolver, mas com o seu corpo dentro dessa musicalidade, ou seja, é uma outra estética, é uma outra forma de você obter o seu reconhecimento. Então isso me fez me aproximar bastante. Acho que as duas têm uma relação muito forte com o corpo negro, assim, com a estética do corpo negro, com uma questão de militância mais voltada para essas temáticas, né? Eu lembro que na época que eu tive acesso especificamente com o house, de ter ouvido bastante de que a dança tinha uma grande influência do samba, da capoeira, da capoeira de Angola, né? Da salsa, que são coisas mais latinas e que estão mais próximas ao meu corpo. Eu já tinha isso de alguma forma, então isso me fez ter um maior interesse, querer me aprofundar mais nessa técnica, sabe? Nessa linguagem, nessa modalidade de dança. Então isso me fez ter essas duas danças como as minhas danças de preferência, assim, para o desenvolvimento. Entendi. E quando você começou a estudar, por exemplo, house dance, hip hop dance, tinha mais gente que no estado do Rio de Janeiro que você conhecesse, né, que já fazia isso? Ou você foi uma das primeiras pessoas a treinar? Ou teve mais gente que começou isso junto contigo? Como é que é isso na sua percepção? Olha, eu lembro, não dá para falar que eu fui a primeira pessoa, porque a gente não conhece, eu não conheço a história de outras pessoas, né? Mas eu lembro do Danilo e depois o Josh. Eram outras pessoas. O Gilson estava comigo na Alemanha, mas assim, ele estudava, mas não era, sabe, quando você tem uma identificação, assim, Sei. eu fui essa pessoa que porque queria saber mais e buscar mais coisas e querer desenvolver e já começar a dar aula, já começar a pesquisar, correr atrás de documento, sabe, de material, de tutorial, de apostila, de qualquer tipo de informação. Então, que eu lembro fomos nós, assim. Em algum momento eu acho que eu encontrei com o Danilo na Jopef, eu acho que cidade de São Paulo, em Minas, eu não lembro, que aí ele foi no encontro que teve a aula do Brian. E aí depois eu encontrei Guyu em 2006 na França, ele estava fazendo aula com a galera da Wanted, a gente também fez aula com a galera da Wanted, foi com o Babson especificamente. E aí, enfim, já tinha isso. Isso foi em 2005, mas encontrei essa galera em 2006. E aí, é isso. Assim. Tem um vídeo meu de 2007, que é na batalha da Lona Cultural de Bangu. Acho que é a Lona Cultural de Bangu. Que na época a Red Bull estava até apoiando, a gente conseguiu, foi pelo Atari Funks, aí eu e a Bruna, Bruna Mikaido, dançou comigo. Depois eu fiquei sabendo que o Gel continua a pesquisar, né? Tava também, o Bruno Williams também. Bruno Williams. E aí... Mas estávamos ali, nessa mesma época. Assim. Entendi. E levando isso em consideração, né, esses seus processos de aprendizado e como você entrou, né, nas danças urbanas, como é que você percebe a cena de dança do RJ e a evolução, né, até os dias de hoje em dia, assim, da época de quando você começou até hoje, então? Cara, acho que a coisa se profissionalizou de uma forma surpreendente, assim. Acho que não só a profissionalização, como o campo de atuação se expandiu bastante. Não só para os sujeitos, né, para os adeptos, quanto também no mercado. Então, uma ampliação muito maior. Hoje a gente se identifica não mais como, sei lá, uma dança, né?
Street Dance era meio que uma dança. Hoje em dia você tem esse guarda-chuva, muito parecido com a forma como as pessoas identificam com a dança de salão, e isso já está um pouco mais disseminado, de entender que existem várias danças dentro desse rótulo, danças urbanas. Antigamente isso não era tão claro, né? Não era tão claro, a gente não tinha essa informação. As coisas estavam chegando e hoje eu confesso que assim, até muitas coisas estavam acontecendo lá também na Europa. Então, eu acho que o que possibilitou até um maior entendimento foi a internet, né? A globalização dessas informações. Mas assim, a dança evoluiu bastante. A gente tem hoje pessoas que são reconhecidas, né, do mundo inteiro, pessoas que são daqui. A gente tem eventos aqui que são eventos que são referência para outros lugares. A gente tem, falando especificamente da Dança House, hoje a gente tem um coletivo, né? A partir de 2015 nasceu o Bonde do Jack, que aí não era mais eu ou o Josh ou, sei lá, o Danilo. Mais pessoas vieram a agregar o processo, né, de desenvolvimento e disseminação. Essa é uma das nossas motivações, objetivo geral, assim, acessibilizar a cultura house para as pessoas. E aí não só a house dance, mas a house como cultura mesmo. Então, acho que hoje você tem bastante coisa. Com relação ao hip hop, a gente já tinha, por conta da relação muito próxima do desenvolvimento do charme para o hip hop. Então isso era mais fácil. A gente tem aqui no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente, uma dificuldade do desenvolvimento da musicalidade house. E aí a leitura que eu faço é por conta de uma tríade, que é Malboro, Memê e o Corello. Antigamente você tinha os bailes que estavam tocando todas as músicas, tocavam estilos diferentes de música no mesmo baile. E com a personalização dessas modalidades por conta desses sujeitos, né? No caso o Malboro com o funk, o Memê com a música eletrônica e o Corello com o charme, ou que... Sim, é o que a gente conhece como charme, né? Que eu não identifico essa modalidade, para mim é R&B ou hip hop mesmo. Isso fez uma separação, os caras tocavam nas rádios, então isso é muito... foi difícil, assim, da cultura house se desenvolver, até por conta do que ficou muito para a Zona Sul. Acho que teve um desenvolvimento muito grande do Italo House, que é uma outra pegada de música house, e aí a questão mesmo do que era a produção de música negra voltada para a música eletrônica se perdeu, sabe? Não foi disseminada aqui. Então eu acho que a gente tem esse gap, a gente tem essa lacuna dentro da nossa campo da música popular, que o house ainda é um lugar elitizado. Assim, e isso dificulta o desenvolvimento das nossas práticas. O que já não é o caso do hip hop. Tanto que a gente está vivendo hoje uma popularização do hip hop fenomenal. Assim. Hoje o rock... Vou falar que o rock morreu porque seria... muito determinista, né? Muito determinista, né? Mas eu acho que assim, perdeu muita força. Né? Hoje você tem o rock, você tem o funk, o sertanejo e o rap, né? São as três forças assim, de músicas populares mesmo, que estão fazendo a cabeça da juventude. Então, isso a gente está tentando, de alguma forma, assim, através da cultura house, quem sabe um dia poder estar disputando esses lugares, assim, sabe? Fazer com que haja artistas da música house, para que a gente possa estar tendo um mercado mais amplo de dança. Então, a gente mudou bastante. Né? Se a gente for falar, por exemplo, a gente sempre teve espaços sociáveis da musicalidade voltada para o rap, ou para o hip hop, ou R&B, que no caso, enfim, você tinha o Circo Voador de Marechal Hermes, tinha uma Madureira, enfim, Portela, você tinha alguns lugares que aconteciam essas práticas, sabe? Eu frequentei alguns desses lugares, né? Mas a música eletrônica nunca foi acessível, né? Você tem até isso, assim, o charme era o lugar da música de BPM mais baixo, quando tu ia para esse outro lugar, os caras já não queriam mais, não era tinha uma coisa. Nos anos 2000, que com a nossa participação, acho que nessa cultura, a coisa começa... Eu acho que até um engajamento maior também do rap, né, na cidade, as pessoas começam a ter uma relação mais harmoniosa com outros BPMs, com outros tipos de música, né? A gente tinha uma influência aí de outros ritmos que ajudou bastante a popularização. E vindo através de vídeos também, de filme, fez com que as coisas pudessem estar um pouco mais acessíveis, né, para
os adeptos ou admiradores dessa cultura. E aí, enfim, cara, é muito, muito diferente, assim, existe um trajeto aí que é muito distante, assim. Existem hoje pessoas que vivem de dança, assim, né? Conseguem dar suas aulas, né? Quem é de outra linguagem do hip hop, como o rap, por exemplo, vive de CDs, né? Muita gente que saiu desses lugares que eram guetos mesmo, né? Fundição Progresso, por exemplo, então o Zoeira era um grupo muito pequeno de pessoas que gostavam e que estavam juntos naqueles lugares. Hoje essas pessoas estão, enfim, espalhadas na cidade do Rio de Janeiro inteira, em vários municípios que dirá. Cada um desses lugares tem ali um berçozinho, sabe? Um lugarzinho onde toca as músicas que as pessoas querem curtir, sabe? Então isso é muito legal, assim. Você tinha, né, sei lá, o Zoeira, você tinha depois o Fibarge, então você tinha a Madureira e o Circo Voador, sabe? E hoje, pô, você tem inúmeras festas, cara. Puff, Groove, sei lá. Isso também foi uma mudança, né? Uma série de festas que hoje em dia acontecem, né? Sim, isso também foi uma mudança, né? Porque quando a gente, por exemplo, quando você fala, né? Pô, disco voador em Marechal Hermes, Viaduto de Madureira e Febarge, geralmente a gente está pensando tipo em lugares específicos que estão lá toda semana. E as festas agora, tipo, acontece uma daqui a 15 dias, daqui a um mês acontece outra, né? Isso até porque esse intervalo de festas eu vejo que é para não bater calendário. Porque hoje em dia tem tanto coletivo, tem tantas festas que estão promovendo suas próprias ações que precisa ser assim, espaçado, porque senão você divide o público. Cara, isso é incrível, cara, isso é fantástico. Isso me remonta assim, um pouco do que foi a cena inicial dessa cultura no Brasil, assim, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, né, no Polo Sudeste, que teve assim, uma grande disseminação, né? A cultura hip hop, segundo o Hermano, tinham festas lá com um número, sei lá, de 400, 500 pessoas, né? E aqui no Rio de Janeiro você tinha um grupo de final de semana que tinham festas com 2.000, 3.000 pessoas, 4.000, 5.000 pessoas. Então existia uma pujança muito grande desse movimento no Rio de Janeiro. Assim. Movimento funk, que eu digo especificamente funk funk soul ali, naquela época, sim. década de 70. Então, você ter essa movimentação hoje é reforçar ou reativar uma efervescência que já foi parte da cidade, né? Vale lembrar que a gente teve uma perseguição aí, sobretudo nos bailes funk, que criminalizou muito os bailes na cidade. Com isso, houve uma diminuição enorme, assim, das casas de festa, dos espaços democráticos de diversão e sociabilidade, que fez com que houvessem outras estratégias e outros modos de disputa na cidade para que a gente pudesse estar se divertindo. Então, daí nascem os bailes de favela e outros bailes. Né? E aí essas festas que estão atuando hoje atuam mais nesse lugar, assim, sabe? São coletivos que estão promovendo, festa para casa, e tem que, enfim, são outras estratégias que estão acontecendo. Mas, cara, há uma diferença muito grande entre esses dois lugares, assim, o que era no início dos anos 2000 e o que é agora na segunda década dos anos 2000, finalzinho dessa segunda década dos anos 2000. Entendi. E, bom, cara, tem um filme assim que eu também estou usando como referência, que é o Nos Tempos da São Bento, e nesse filme tipo, tem várias referências assim de figuras históricas da cultura hip hop, alguns rappers, MCs e DJs, mas sobretudo pioneiros das danças urbanas, como Nino Brown, o Nelson Triunfo, Banksy, o Marcelinho Backspin, o Franquejara e etc. E aí eu queria te perguntar o seguinte, cara, você sente que nas origens das danças urbanas aqui no Rio de Janeiro, outros estados, assim, e aí eu tô dando um destaque mais para São Paulo, né? Se eles foram importantes para o desenvolvimento da cena aqui no RJ, e em que medida você sente isso, né? Olha, cara, eu acho que a gente já tinha uma cena independente da cena de São Paulo. Uhum. Eu acho que, de todo modo, assim, os encontros que aconteciam, sejam eles esporádicos, por acaso e tal, acabavam influenciando de alguma forma porque as informações eram muito escassas. Mas eu não sei até que medida São Paulo influenciou o Rio, assim, até porque sempre houve
uma disputa muito grande de quem eram os precursores, da onde vinha, quem teve o primeiro contato, o primeiro acesso. Então, o que eu posso dizer é que eles tiveram uma forma de desenvolver, a gente teve outras formas, mas eu não acho que há uma relação direta, sabe, desses atores, assim, no nosso desenvolvimento, porque o que eram essas pessoas para eles lá eram, por exemplo, o que era pra gente aqui, o Alexandre com os lencinhos nos bailes no início dos anos 90, ali 94, 93, 92, talvez até antes. The Black Brothers, que é Dudu Neves e o Luciano Black Brothers. Luciano Black Brothers. Chocolate e outros caras. Você tinha, sei lá, o Cavanha, que estava ali mais para a Ilha do Governador, mas ele sempre conta que sempre se encontrava com essa galera, inclusive em alguns festivais, ele sempre frequentou esses lugares. O pai do Josh, né, o Jeff. Então, a diferença é que essas pessoas elas não outorgam para si um lugar de fala, assim, sabe? Tipo, eu estava lá e eu sou um precursor, sabe? Sim. Eu que enfatizo esse lugar dessas pessoas para mim. No meu caso, eu tenho como uma pessoa que para mim foi muito importante, apesar de eu não ter feito aula com ele diretamente, o nome da academia carregar o nome dele, eu estava fazendo aula com o Dudu e com o Luciano Black Brother, que eram duas pessoas muito relevantes na cena da cidade, nos bailes da cidade, sabe? Uhum. Então, que é essa academia do Fly. Mas para mim eu tive aqui, por exemplo, o Alan Lemaja, depois eu conheci o Rodrigo Bernardi, descobri que ele já tinha uma história, sabe, premissa com o Bruno Beltrão, através das competições de festival de dança. Eu descobri depois que o Guto Vieira já fazia coisa. O Guto Adiala, que é um cara do Meyer, que trabalha com... Depois ele fez bastante lamberóbica. Enfim, o próprio Bruno Williams com o Walter, que na época eles dançavam com latino, poxa, fez muita coisa. Os caras trouxeram bastante coisa porque eles eram da escola de circo, então eles já saltavam, já faziam uma base de flare, eles faziam um windmill lá, que é um moinho, faziam alfa, que eram coisas que na minha época eram super bacanas. Depois você tem a série de b-boys, né, que aí vem, sei lá, o Ike, que é o grupo do Lúcio, você tinha o GBCR, você tem Sorriso, você tem o b-boy Demais, enfim, uma série de outros atores que foram referências, eu acho que para a cena do Rio de Janeiro, que é isso, assim, essa territorialidade espacial não permitia com que eles estivessem de forma tão forte influenciando a gente, até porque não tinha vídeo, né? Então, sei lá, era mais uma relação disso, assim, né? A troca de informação, inclusive, passava por isso, né? Quem tinha as fitas naquele Rio de Janeiro era o Edu, que era o cara B-Boy Edu, que era o cara que tinha um contato com o Soldado de São Paulo. Então, assim, talvez o Soldado tenha sido para ele uma grande referência, mas para a gente, que era as referências, eram as fitas que ele passava para a gente. Não posso deixar de lembrar que passaram por aqui também os Gêmeos, né? O B-Boy Gêmeos. Os B-Boy Gêmeos, o Fere Maluquinho, que são de Belém do Pará, que, enfim, ensinaram muita coisa para esses caras que eu estava te falando, que passaram por aqui, como Bruno Williams e demais e tal. Entendeu? Eles não estavam aqui, porque não tinha essa relação de fazer workshops, dar oficina, de sei lá, de residência artística, não tinha esses nomes, era a rua. Você estava na rua, os caras se encontravam, eles rachavam juntos, ou então um treinava com o outro para passar algum tipo de movimento, sabe? Então, eu não acho, sinceramente falando, que há uma referência direta da galera de São Paulo com a galera do Rio de Janeiro, não. Assim, com o máximo respeito que eu tenho pelos caras, assim, no caso do Frank especificamente, aprendi muita coisa com ele, fiz alguns workshops, sabe? Tem uma relação de amizade. Poxa, o Buiú também, porque eu já fiz, até então, depois na década de 2000, fiz muito workshop, sabe? Com o Henrique também, tem uma relação de respeito, mas é isso, a gente já tinha uma identidade. Quando eu fui, por exemplo, para Joinville, quando eu fui para Curitiba, quando eu fui para o Fitness Brasil e outros festivais, cara, era o Ruim Dança do Rio de Janeiro, sabe? Era uma construção que o Alan já tinha feito aqui por conta desse circuito que ele já realizava no Brasil. Então, eu acho que não dá para afirmar, não. Eu acho que são concomitantes as concepções ou desenvolvimento das danças nesses dois estados. Entendi. E aí teve uns dois nomes, cara, que você citou, por exemplo, que é o Edson Guyot, o Henrique Bianchini, e tinha um outro também que eu estava pensando aqui, que era o André Rockmaster, que eles foram, que eles são considerados, né, principalmente em São Paulo, mas Brasil afora também, como
pessoas importantes para house dance, né? E para o hip hop dance, São Paulo e Brasil afora, né? Mas, assim, sobretudo eles são considerados pioneiros, assim, em São Paulo. E eu queria saber também de você como é que é isso aqui no Rio de Janeiro. Porque, assim, eu comecei a dançar em 2005, entendeu? E, pô, já tinha uma história acontecendo nessa época que eu não fazia nem ideia, sabe qual é? Eu sabia que tinha o GRN, que tinha Rio Hop e que tinha X-Style, sabe? Fora isso, eu não sabia de nada. E como é que é isso na sua percepção, sabe? Eu só queria acrescentar uma pessoa muito importante dentro desses 3 nomes que você traz. Aham. Sempre ela é visível, e eu acho que é por uma questão de gênero, que é a Tati Sanches. Tati Sanches. A Tati era a principal organizadora desse evento, assim. Aham. E como na época a gente não tinha essa ênfase da mulher, né, o feminismo não era tão forte, a gente até recentemente estava conversando sobre isso, assim. Eu não sei o quanto que ela não percebeu que ela era visibilizada, mas é isso, assim, o nome dela nunca aparece como uma precursora desses estilos, assim, né, porque eu acho que é por isso, né, por ela ser uma mulher. Nem sempre precisar falar que ela é uma mulher. Ela fazia as coisas e por isso, tipo, ela estava ali. Não é uma pessoa que... É isso, né? Se outorga para si esse lugar da precursora, mas para mim, ela sempre foi uma pessoa muito importante, até pelo que ela promovia, assim, como produtora de um evento patrocinado pela Reebok, sabe? Ela sempre fez um intensivão na casa dela lá, que é a Casa da Dança. E eram nesses intensivões, por exemplo, que alguns de nós saía daqui e ia para lá para poder fazer, enfim, se atualizar, conhecer outras pessoas e levar um pouco também. Então, só queria ressaltar isso. Vou falando agora sobre House Dance e Hip Hop. Né? House Dance e Hip Hop, aqui no Rio de Janeiro, foi isso que eu falei, cara. Eu vim para cá, eu trouxe para cá em 2006, eu acho que foi 2006. Eu já tinha visto alguns vídeos do Just the Bull, que foram as batalhas, né, do Yuxon, do Babson, Zoé, Rabá, Didier. São os primeiros caras que eu vi. Nem sonhava em conhecer os americanos. Eu fui conhecer os americanos muito depois. E aí, lá eu conheci, na Alemanha, em Düsseldorf, eu conheci um cara chamado Sasha. E aí eu peguei as primeiras bases com eles, né, de jacking, loose legs, shuffle, three-way, enfim. E aí vim pra cá e aqui eu já comecei a dar algumas aulas, assim, comecei a passar para as outras pessoas. Então fui percebendo que assim, não tinha essa ideia, né, de que eu estou sendo pioneiro, eu sou o primeiro. Eu só queria fazer, sabe? A gente estava muito na vibe. Nessa época eu era da For Fun Crew, eu e o Bacolo formamos a For Fun Crew junto com o Bernardo. Então a nossa crew era uma crew de batalha, a gente batalhava direto na Fundição Progresso e treinava aqui na casa dos meus pais. Soninho chegou a vir aqui algumas vezes, Bruninho, Tô ligado. 904, Crump, no Bruce, se eu não me engano, acho que chegou a treinar também. Enfim, passei algumas coisas pro Washington, Agostinho, que hoje está na Rússia. Washington Salles. E aí, assim, era uma oportunidade da gente tentar criar essa relação, de termos esse protagonismo, né? De saber, muito embalado pelo You Got Served, na época. Com certeza. Nessa dança. O filme foi pra gente, assim, muito impactante, que a gente estava começando a ter contato com alguns vídeos do, sei lá, Who is Who Got Skills, 1000%, do Yuval. Então a gente começou a ter acesso a alguns videozinhos, sabe? Pequenos vídeos, de uma galera, ter contato, por exemplo, com a galera de Los Angeles, e eles começaram a postar vídeo. O Delca, por exemplo, eu lembro desse Who Got Skills que tinha uns videozinhos, e aí ali era nosso momento. Então a gente tinha nossa crew de batalha, né, de dançar em alguns lugares. Eu lembro que foi em 2005, teve a primeira batalha no Rio de Janeiro. Eu ganhei a primeira batalha, que foi uma batalha lá no Odilo Costa, que no teatro da UERJ. Foi um evento promovido pelo Alan, se eu não me engano. Foi bem grande. E aí depois houveram outros eventos, né? Tipo Mano a Mano, foi na Fundição Progresso. Isso foi em que ano, o Mano a Mano? O Mano a Mano eu acho que é 2007. 2007. Aí em 2007 nasce a Batalha SPDRJ. Certo. O Michel coordenou junto com o Ursão e com o Soninho. Essa batalha também me marcou. Foi bem legal, né? A gente estava viajando muito e nem não consegui participar delas.
Eu lembro de ter participado um ano, mas como hip hop, acho que foi 2008. Eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, porque eu fui morar nos Estados Unidos, eu morei no New Jersey lá. E aí quando eu voltei, tava rolando, e aí eu participei. Foi a batalha que eu acho que o Josh chega na final com o Danilo. Em 2009, o Anthony Benchimol vem para o Brasil, vem para o Rio de Janeiro. E aí tem uma das primeiras aulas, assim, aqui no Rio de Janeiro. Se não é a primeira aula do Rio de Janeiro depois da minha, assim, que é um gringo dando aula. Depois eu descobri que já tinha um cara aí em São Paulo, que é um francês, que o André me falou. E aí, cara, de 2009 pra frente, ali, eu acho que já apareceu um monte de coisa. O Guiu já tava dando aula aqui, o próprio André, eu fui pra Curitiba, acho que em 2008, o André já tava dando aula de house. Enfim, eu nunca me ative muito a essas questões de quem é o primeiro, de quem é o segundo, sabe? Porque eu acho que isso, assim, eu quero fugir um pouco do mito, sabe, do primeiro, como se isso fosse algo... Como se fosse endeusar alguém, né? Eu só tive acesso por conta da história que eu fui construindo com o JRN, assim, sabe? E a minha vibe sempre foi e ainda é do que é de hoje, acessibilizar a informação, sabe? O que você faz com essa informação, né? A minha vibe era essa, assim, eu não queria e nunca quis ser alguma coisa nesse sentido, tipo, caramba, ele é o primeiro, tá, mas é o primeiro e daí, sabe? O meu desejo era muito mais ter um reconhecimento pela acessibilidade que eu promovi a partir das informações que eu obtive, do que simplesmente ser um cara que, sabe, fez ou faz isso, sabe? A minha vibe é essa, é ter mais gente comigo, sabe? Conseguir construir um ambiente que mais pessoas sejam participantes daquele movimento e a gente conseguir fazer alguma coisa com a nossa identidade, com as nossas características, sabe? Também para fora do Brasil, sabe? Porque, cara, eu sou um cara que sempre viajei muito, né? Por conta do trabalho com o JRN. E chega uma hora que, assim, o hip hop que é feito lá vai ser feito aqui, vai ser feito na Europa. E, assim, o que a gente pode agregar para a cena que está sendo construída no mundo? Essa sempre foi a minha graça, sabe? Então, quando eu pensava no hip hop ou então no house, era tentar de alguma forma sempre construir isso a partir das nossas referências. Porque é isso, se vai ter alguma coisa que a gente pode agregar e que seja bacana por uma troca, seja com, sei lá, com um gringo, né? Seja de qual parte do mundo ele for, vai ser isso, saber que a gente tem as nossas coisas e que a gente pode também transmitir alguma coisa. Porque foi isso que me chamou a atenção quando eu vi tal pessoa dançando. Então, se eu for simplesmente um reprodutor daquilo que ele faz, qual é a graça disso, sabe? Então, a minha coisa é muito menos pela vaidade, muito menos pelo lugar quem eu sou, e mais pro lugar do que eu fiz, assim, sabe? Meu lugar é mais pensar nessa produção pro mundo mesmo, sabe? E aí, para isso, talvez minha vida tenha sido mais voltada para as minhas coisas, assim. Você pode ver que eu não tenho inúmeros vídeos ou inúmeras coisas, até porque a minha relação com a sociedade se dá de forma muito complicada, assim, pela relação de dificuldade mesmo que eu tenho, sabe? De ter acesso mesmo a algumas coisas, assim. Tive que estudar, em 2009, por exemplo, eu entro para a faculdade, até 2013 estou estudando. Aí nessa época eu já tinha percebido a importância, por exemplo, que estava surgindo a dança passinho, pensando muito a partir de uma fala do Crazy Legs, que ele fala no Fresh As Kids, e ali ele fala sobre construção de alguma coisa que ele possa falar, ele está como protagonista, e eu fiquei olhando, que tal se eu puder ajudar de alguma forma aos jovens da minha favela, sabe, do lugar que eu moro, ser os protagonistas da sua própria história. E aí nasce o interesse de fazer alguma coisa com o passinho, e começa o projeto Desafio do Passinho dentro das escolas. E aí, agora em 2014, eu pude pensar a possibilidade de continuar isso e tentar envolver isso de uma forma, entender as concepções dessa dança, como é que elas são construídas, como ela foi construída, sabe? E aí é onde eu tenho, assim, dedicado meu tempo, sabe? Tenho expendido as minhas forças, assim, a minha energia para deixar alguma coisa de legal aqui, sabe? Porque eu posso dizer que eu tive a minha realização, assim. Apesar de não ser, sei lá, um cara super reconhecido pelo Brasil, eu sempre pensei nas coisas para mim. Eu me realizei como um artista intérprete, assim, sabe? Dancei coisas para pessoas. Eu me realizei como um intérprete criador,
a partir do trabalho do Bruno. Eu me realizei como um artista criador a partir do duo que eu fiz com o Gilson e com o espetáculo que a gente montou. E hoje tenho me realizado com um pouco de cada área, né? Tenho produzido minhas coisas através da produtora que eu montei e estou fazendo, enfim, gerenciando alguns trabalhos e me realizando nisso, sabe? Então, entender que, assim, cara, é muito amplo, né? É muito múltiplo, é muito rico as nossas possibilidades pra gente ficar preso numa só, sabe? De ser um dançarino motherfucker high, que põe uma roupa assim, que põe assim, com o cabelo pro lado, né? Enfim, eu sempre achei isso muito pouco para definir minha identidade, sabe? E eu sempre queria mais. Então, eu respeito quem tem isso, acho que é importante. Existe um lugar de construção de si que passa por isso. No meu caso, eu passei, acho que foi super importante, não me envergonho disso. Mas sempre pensei o quanto que aquilo ali podia ser para mim uma ferramenta de ampliação, sabe? De construção e de possibilidades outras. Então, acho que não tem lugar para vaidade, não. Obrigado. Porra, Hugo, muito obrigado pela sua entrevista, cara. Esse depoimento foi importante pra caramba e é isso aí. É nóis, cara. Um abraço, obrigado também. Eu acho que um trabalho como esse é um trabalho que a gente tá ainda em falta, né? Tá carente de uma pesquisa como essa, uma pesquisa até um pouco mais ilustrativa, assim, né? Ao ter mesmo uma construção dessa. Espero que seu trabalho possa ser um trabalho que venha contribuir para o desenvolvimento das danças urbanas, não só no Rio de Janeiro, porque eu acho que um trabalho como esse acaba sendo possível pensar outras partes do Brasil. E, enfim, com a minha breve história também possa ter sido útil, né? Acho que a contribuição, tenho dúvida que foi prazerosa demais e ainda é. Tá bom? Tá ok, muito obrigado. Abraço, é nóis.